O Zen, o budismo de forma geral, mas particularmente o Zen, que é o que eu posso compartilhar um pouco da minha experiência, é uma tradição espiritual para quem cansou ou para quem não quer blá 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 e quer atingir a essência e quer ter a sua experiência mística, que é um direito de todos os seres acessar a sua natureza profunda, como o Buda fez, como Jesus fez, e tantos outros mestres fizeram, alguns silenciosamente e outros apontando o caminho. E apontar o caminho significa dizer que ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você. É a partir do individual que se atinge o coletivo. Se o individual estiver bem, há uma tendência que quando formos agir no mundo, essa coletividade passa a sentir essa qualidade que acessamos durante o zazen. E o zazen não é apenas uma prática sentada no zafu, não é? No mundo que a gente passou a viver, principalmente em função da pandemia, muitos de nós não tinham, não sabia ao certo o que fazer com tanta coisa que brotava, né? Os pensamentos, as emoções, as angústias, o que estávamos fazendo da vida, com quem estávamos vivendo a nossa vida, o que estava faltando, o que estava em excesso. De maneira que houve uma abertura para as possibilidades das práticas de inúmeras tradições. Mas o Zen, ele é corretamente transmitido de mente a mente, de coração a coração, olho no olho, e não através de meia dúzia de palavras, porque as palavras, elas podem também esconder ou não dar conta da verdade. E a gente percebe que muitos queriam apenas palavras. E se for para ter palavras, pegue um dicionário. Porque o ensino de um mestre zen numa sanga não pode ser só de palavras. As palavras encorajam. O ensino
um estudante, um praticante zen, deve ser como um surdo, mudo, porque não são palavras que são transmitidas, são estados mentais que é transmitido. E, na verdade, a realidade põe à prova aquilo que a gente fingia desejar. A realidade põe à prova o fingimento das palavras. E é justamente essa a função de um praticante um pouco mais antigo, né? Revelar o engano do praticante. Você se senta de frente para a parede, mas você fica todo dolorido. Nem a parede a gente engana, pessoal. E quando você reconhece que nem a parede você engana, aí você pode realmente começar o seu treino. Isso é um pouquinho do que eu aprendi com a minha professora, com a Hiroshi. É um pouquinho do que os mestres ancestrais, através de palavras ou situação mental, estado mental, passa de aluno para aluno, de professor para aluno. E o aluno com outro aluno, dentro dessa possibilidade. A prática não é uma coisa individualista. Uma das coisas mais importantes do Zen é a força da sanga. É a força de quando os praticantes estão juntos. Cada um chega com um certo desejo, com uma chama um pouco acesa. Às vezes chega já se apagando, às vezes chega com fogo lá em cima. Aí quando um praticante se junta com o outro, o mestre vem e joga álcool. Aquilo que eram apenas pequenas chamas, vira um incêndio. E começa a queimar. Mas para isso é preciso que a gente se apresente, faça por onde, porque as coisas não existem se as suas causas e condições não permitirem que elas existam. O Zen é trabalho. Manhã, zazen, oração, SAMU, trabalho coletivo, limpa isso, limpa aquilo outro, tem aquilo para fazer. Mas não é limpar por limpar.
Não é estar limpando pensando em outra coisa. Nossa, que atividade inferior é essa, né? Não. É fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito com a mente ali, presente. E a gente percebe que às vezes tem sujeira. Aí a gente vai lá insistentemente limpa assim, aí a sujeira não sai. Mas se você de repente começar a fazer nesse sentido, as camadas daquela sujeira vão saindo. Mas se eu nunca me apresento para limpar o que é de mais profundo, o caminho não é o caminho do engano. O mundo pós-pandemia vai nos permitir de novo vivenciar todas as nossas tendências maravilhosas, não tão maravilhosas, boas ou não. Por isso que é preciso o desejo ardente de praticar. Mas praticar sem o personagemzinho, né? Seu personagem não serve de nada quando você senta no Zafu. De nada. Do que importa teu nome quando tu tá no Zafu? O que importa é tua profissão quando tu estás no Zafu? Do que importa tuas tendências se naquela hora você não pode colocar suas tendências para fora? O Zazen é uma das formas mais elevadas de renúncia. A gente aprende a renunciar sobre um aspecto, ganha intimidade com aquilo e depois passa a renunciar aos poucos aqueles estados mentais e emocionais que não nos é favorável, né? Por isso que o Zazen é a morte do ego. Que se danem as previsões. De que adianta saber o que vai acontecer ou o que não vai acontecer se a gente não trabalha o sujeito, o indivíduo, na sua totalidade? A melhor forma de fazer com que as previsões negativas não se concretizem é trabalhando o sujeito, o indivíduo. Porque ao trabalhar esse homem, esse indivíduo, a gente vai se ver como um corpo social, como o mesmo tecido, e não como uma coisinha separada da outra. Nós temos a nossa individualidade, sem dúvida nenhuma, mas nós somos flores do mesmo jardim, ondas do mesmo oceano. Isso é zen, isso é realização. Sentar e deixar morrer. Depois tu pega ali uma parte daquilo que sobrou, a interdependência, a interação, vai permitir que você se reconstrua de novo e de novo. Mas é preciso que você encontre esse ponto de equilíbrio.
Porque quando você cair, e a gente cai muito, a gente vai saber para onde voltar. É mentalmente. É coração a coração. É da minha alma para a tua alma. É convívio. É contato. É ter raiva do professor. É depois. A raiva passa. É não concordar. É se trabalhar. Todos nós fazemos isso o tempo todo. Que sejamos conscientes daquilo que desejamos. Porque se você deseja ter a sua experiência mística, venha praticar. Porque ninguém pode fazer por você. Na passagem, no caminho, a gente usa os preceitos, muitos preceitos. Os preceitos não querem dizer não faça isso ou faça aquilo. Não é bem assim. É mais do que isso. É refletir. Eu faço isso? O que eu marco em mim quando eu faço isso? O que eu vou destruir em mim se eu fizer isso?